Querido irmão e irmã, é com muita alegria que estamos chegando em sua casa neste início de semana, segunda-feira, 11 de setembro. Quando a gente inicia a semana, geralmente ainda estamos um pouco cansados do final de semana. Não deveríamos estar cansados, porque o final de semana é para o descanso. Mas sempre quando vamos recomeçar novamente com as nossas atividades, com a nossa vida diária, sempre vem aquele cansaço, embora o final de semana tenha sido para descansar. Mas o importante diante disso tudo é que a gente precisa buscar sempre forças a partir da palavra de Deus, porque quem nos sustenta é o próprio Deus. Ele não deixa seus filhos e filhas desamparados. Ele sempre está pronto para nos proteger e para nos ajudar a viver com muita esperança. Por isso, hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus, o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Meu querido irmão e irmã, quando ouvimos a palavra de Deus, a gente precisa observar os elementos que são importantes, aquilo que nos chama a atenção, e fazer uma relação com a nossa vida de igreja, de comunidade. Como é fazer essa pergunta? Como é que eu pertenço à comunidade? Como eu me comprometo diante dos desafios, dos males que estão sempre presentes no mundo de hoje? Qual é o meu compromisso? Aqui o Evangelho é muito claro e nos ajuda a meditar sobre esses desafios. Primeiro, nos chama a atenção para o sábado. O sábado era um dia marcado pela lei judaica. Então, nesse dia, não se poderia fazer nada. Era o dia do descanso. Mas, em um dia de sábado, um homem da mão seca foi ao encontro de Jesus na sinagoga. O homem estava na sinagoga porque ele sabia que Jesus estava indo para a sinagoga.
Então ele não foi lá por acaso, mas ele já sabia, já conhecia a situação, a realidade, e foi à sinagoga especificamente para se encontrar com Jesus. Por isso, o Evangelho de hoje concentra-se em um elemento que está presente na vida humana. Concentra-se na mão seca, a mão seca do homem que quer viver a experiência de ajudar, a experiência de se sentir bem, a experiência de se sentir libertado pela presença de Deus. O homem que Jesus encontra dentro da sinagoga, podemos dizer que é eu, você, cada um de nós. A sinagoga é a nossa capela, é a nossa igreja, é a nossa casa. E muitas vezes Jesus substituiu a sinagoga pela casa. Então, a gente precisa sempre olhar diante dessa situação. Qual é a nossa ação? E aí, quando a gente não escuta, quando a gente não medita a palavra de Deus, nós podemos ficar, de certo modo, vazio, com vazio existencial, porque nos falta justamente a presença de Deus. Por que que o homem estava com a mão seca? Ele estava de mão fechada. Nada entra, pois já está cheia, ainda que de nada, de mão fechada, nada sai, porque está vazia de tudo. Então, quando a gente está vazio, quando a gente não tem nada para oferecer, nós estamos como uma mão seca, sem vida. O sentido da vida precisa se expressar na vida da comunidade através da nossa ação concreta, através da nossa doação. E sabe qual a palavra-chave que Jesus disse para esse homem? Levanta-te e fica aqui no meio. Levanta-te significa ressurreição. A gente precisa também dizer a muitas pessoas que perderam o sentido da vida, que estão desanimadas e precisam da presença de Deus, levanta-te, ressuscita, vem para o meio, vem celebrar conosco, porque a vida da comunidade é a expressão da presença do reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.